Olá, meninos, tudo bem? Trouxe aqui a correção da atividade 2 do terceiro bimestre, tá bom? Desculpa não estar aparecendo aqui pra vocês, mas eu tô com conjuntivite braba aqui no meu olho. Não estou muito bem. Mas vamos lá, eu trouxe as questões pra gente corrigir, tá? São 4 questões. O assunto que nós estamos vendo é ligação covalente, que foi a aula 2, tá bom? A questão 1 diz assim, ó. O líquido de Darkin, utilizado como antisséptico, é uma solução diluída de NaClO. Ou seja, ele quer saber o nome desse rapazinho aqui. Nós vimos que para colocar o nome, a gente primeiro coloca o nome do ânion, depois o nome do cátion. Esse cátion é o sódio, né? Por isso que aqui todos têm sódio nas opções. Você precisa descobrir como é o nome desse ânion, ClO-, tá? Sei se vocês lembram, mas eu dei para vocês uma tabela de ânion na aula passada, tá? Tá aqui a tabela de ânion, vou até voltar para mostrar para vocês, ó. Tá aqui, tabela de ânions. Tabela de ânions, tá? Tá aqui, ó, o ClO- é o hipoclorito, tá certo? Então, para colocar o nome em um sal, a gente começa pelo ânion, tá? Nós vimos isso, tá certo? Que primeiro a gente coloca o nome do ânion, depois o nome do cátion, tá certo? Então, como a gente sabe que é o hipoclorito, a gente vai resolver a questão, tá bom? Lá diz que é o hipoclorito de sódio, porque o Na é o sódio. Então, a resposta correta é a letra B, tá bom, gente? O hipoclorito, ele tem várias formas desse íon, tá bom? Eu posso encontrar só o Cl-, que fosse só NaCl. Se fosse só NaCl, seria o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que vocês conhecem. O Cl- é o cloreto, tá na tabela. O ClO-, que é o que está aqui, é o hipoclorito. ClO2-, tá? O nome desse rapaz é o clorito, tá? O ClO3- é o clorato. Vocês vão ver isso também nas aulas de sais. A gente ainda vai ter uma aula só sobre sais, tá? Sobre nomenclatura de sais, aí vocês vão conseguir enxergar isso melhor. Mas o que importa agora é que vocês têm que saber que um sal é formado por ligações iônicas. Então, aqui, quando esse rapaz estiver dissolvido em água, eu tenho a formação de íons, porque aqui é uma ligação iônica, né? Então, aqui eu tenho um metal com ametais ligados. O Na é um metal e o Cl e o O são ametais, tá bom? Então, aqui eu tenho formação de íons e o nome dele é hipoclorito de sódio, tá? Vamos para a questão 2. As unidades constituídas dos sólidos: óxido de magnésio, tá aqui o rapaz, ó, óxido de magnésio, iodo é o I2 e a platina, só platina, PT, são, respectivamente, ele quer saber de que é formado esses compostos. Vamos pensar um pouco. Óxido de magnésio. Olhe para o óxido de magnésio. É o magnésio junto com o oxigênio. Vamos na tabela procurar o magnésio. Tá aqui ele, ó, o magnésio. Tá? Ele é um metal. Junto com o oxigênio, ó. Lilazinho é os não metais. Então, ó, o oxigênio é o não metal. A gente sabe que um metal mais um não metal, mais um ametal, a ligação é o quê? Iônica, tá certo? Então, um metal mais um ametal formam uma ligação iônica. Eu acabei de falar para vocês que uma ligação iônica vai formar íons, não é, gente? É o magnésio da família 2A. Será a família 2A, ele tem 2 elétrons na valência, então ele perde 2, né? Vira o magnésio 2+, um cátion, tá bom? E o oxigênio é da família 6, ou 16, então ele tem 6 elétrons na valência. Se ele tem 6 na valência, para ficar com 8,
Falta quantos? Faltam 2. Então, ele ganha 2. Então, o oxigênio tem 6, ganha 2. Tá? Então, se o oxigênio se ligar com o magnésio, a ligação vai ser iônica. Cargas iguais se anulam e formam o MgO. Então, eu já sei que aqui as unidades constituintes desse composto são formadas por íons, tá? Então, eu tenho o magnésio e o oxigênio. Aqui eu tenho o iodo, ó, I2. O iodo tá bem aqui ele, ó, o iodo, ó. O iodo, gente, é um não metal. Não metal com não metal são 2 iodos juntos. Então, a ligação é covalente. Ligação covalente formam moléculas. Então, quando eu falo a molécula tá, então as ligações são covalentes, tá bom? Então, ligações covalentes formam moléculas. E aqui eu tenho a platina. Platina, gente, o PT, a platina, é um metal. Tá aqui ela, ó, PT, ó, é um metal. Se eu tenho só metais, a ligação são metálicas, tá? Então, na ligação metálica, é metal com metal. E metal com metal são só átomos unidos, tá? Então, a resposta certa é o item C. Íons, moléculas e átomos. Eu tenho só platina. Então, se eu tenho só platina, eu tenho só o átomo de platina. Tá? Então, eu tenho só átomos ligados, tá certo? Muito bem, então a resposta é o item C. Íons, porque eu tenho ligação iônica. Moléculas, porque eu tenho ligação covalente. Vamos tentar fazer essa questão aqui, ó. O dióxido de carbono, CO2, vocês conhecem bem? É aquele gás que a gente solta quando expira, né? A gente inspira e a gente solta dióxido de carbono, que é o CO2. CO2 é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio, porque a função dele é absorver os raios solares. Não sei se vocês sabem, mas aqui na Terra o dióxido de carbono faz esse efeito, deixar a Terra aquecida. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Muito bem. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a. Ele quer saber quantas ligações covalentes eu tenho no CO2. Observe, ó. Eu tenho um carbono ligado a 2 oxigênios. Tenho um carbono ligado a 2 oxigênios. As ligações covalentes, vocês sabem que ela acontece por compartilhamento de elétron. Eles compartilham o elétron. Eu falei na aula passada, lá na aula gravada para vocês, tá? Vamos analisar como é que esses átomos estão ligados por ligação covalente? Como é que eu sei que é ligação covalente? Eu vou voltar aqui na tabela periódica. Eu sei porque é o carbono ligado com o O, gente, ó. São 2 ametais, ó. O carbono tá aqui, o O tá aqui. Se são 2 ametais, a ligação é covalente. O carbono tá na família 14, ó. E o oxigênio na família 16. Então, vou lá, ó. O carbono tá na família 14. 14A ou 4A, tá? Ou 4A. Se ele tá na família 14, ele tem quantos elétrons na valência? 4. O oxigênio tá na família 16. Se ele tá na família 16, ele tem quantos elétrons na valência? 16A ou 6A. Se ele está na família 16, ele tem 6 elétrons na valência. Então, quando a gente vai fazer uma ligação covalente, a gente tem que olhar a família que corresponde aos elétrons da valência. O carbono está na família 4, então ele tem 4 elétrons. Vou botar 4 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cada oxigênio tem 6 na valência. Vou botar 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é isso que eu estou fazendo? Chama-se estrutura de Lyons. É a estrutura que mostra os elétronzinhos ao redor do átomo, os elétrons da valência. Vou fazer os 6 elétrons do oxigênio aqui, ó, do outro oxigênio. A gente coloca em pares, tá? Então, vamos lá, ó. Cada oxigênio tem 6 e o carbono tem 4. Vamos pensar um pouco. Se o carbono tem 4, falta quantos elétrons para ele atingir o octeto? Se ele tem 4. Se ele tem 4, faltam mais 4, né? Então, o carbono faz 4 ligações covalentes. O oxigênio
Ele já tem 6, então ele faz quantas ligações covalentes? 2. Ele faz 2 ligações, porque ele já tem 6 elétrons, faltam só 2 elétrons para ele atingir o octeto. Então, olha como combina, ó. Cada oxigênio vai fazer 2 ligações, aqui é uma ligação, aqui é outra ligação. Ó, esse oxigênio já está completo, ele fez 2. Esse oxigênio faz mais 2 com o carbono, ó. 1, 2. E o carbono fez quantas no total? 4. O carbono fez 4 e cada oxigênio fez 2. Então, aqui eu tenho a molécula de dióxido de carbono, tá certo? O C fazendo 4 ligações e cada oxigênio fazendo 2 ligações, tá bom? Essa primeira estrutura que eu fiz chama-se estrutura de Linions, que é a estrutura que mostra os elétrons da valência. Essa outra estrutura aqui de baixo, tá vendo? Isso aqui chama-se ligação dupla. Então, aqui são 2 ligações duplas, ou 4 ligações covalentes, letra A. Tá? Beleza? Essa estrutura de baixo aqui chama-se fórmula estrutural. Fórmula estrutural, tá bom? Na fórmula estrutural diz como acontecem as ligações, se é simples, se é dupla, tá? Fórmula estrutural. Não vou copiar toda, mas tem uma tabelinha bem aqui, ó, mostrando pra vocês, eu coloquei lá no slide, tá? Aqui é a fórmula molecular, tá aqui o CO2, ó. Aqui é a fórmula molecular, aqui é a fórmula eletrônica ou de Linions, também chamada, ou de Linions, tá, gente? Fórmula eletrônica ou de Linions. E a fórmula estrutural que a gente montou agora, tá aqui ele, ó. Então, são 4 ligações covalentes, tá certo? Muito bem, letra A. Vamos para a quinta, que eu coloquei lá na atividade de vocês. As ligações químicas, essa questão é muito fácil, para você acertar isso aqui. Preste atenção, ele quer saber que tipo de ligação química ocorre em cada uma dessas substâncias. Vamos analisar uma por uma. Aqui, ó, ele bota KS. O que é esse S? É porque é sólido, em parênteses. Essa letrinha minúscula em parênteses não se refere a um elemento, se refere que é sólido, líquido ou gasoso, tá bom? Então, aqui é o K, que é o potássio. Tá aqui ele, ó, o potássio, ó. Tá aqui ele, ó. Potássio é um metal. Tem só potássio. Não tá ligado a nada, só potássio. Então, se é só metal, a ligação é metálica, tudo bem? Vamos para esse aqui, ó. Eu tenho o HCl no estado gasoso, Gzinho de gasoso. O H junto com o Cl, tá aqui o H, gente, ó. A gente já viu que o H é um não metal. Ligado com quem? Com o Cl, que também é um não metal. Então, são 2 não metais juntos. 2 não metais, a ligação é covalente. O H com o Cl. Por que só é uma ligação, professora? Porque o Cl está na família 7A. Ele faz uma ligação só, porque ele já tem 7 elétrons. Então, para 8 só basta uma. E o hidrogênio, a gente já viu que ele não segue o octeto. Eu falei na aula lá para vocês. Ele fica estável com 2. Ele tem 1 elétron e fica estável só com mais 1. Então, tá aqui a molécula HCl. Aqui é uma ligação covalente. Tá bom? Por que é covalente? Porque eles estão compartilhando elétrons. São 2 não metais juntos. Então, a ligação é covalente. Aqui, gente, é o K com o Cl, ó. Vamos ver, cadê o K? Tá aqui o K, a gente já achou ele, tá ali o Cl, ó. O K é um metal. Então, metal mais ametal, a ligação é o quê? Que tipo de ligação é? Iônica. Iônica é metal mais ametal. Então, aqui a ligação é iônica, tá? Aqui, ó, o Cl2. Cl2 é Cl junto com Cl. São 2 ametais, gente. 2 ametais, 2 não metais. Então, a ligação também é covalente. Só que como são 2 átomos iguais, a gente já viu na aula que 2 átomos iguais formam uma ligação covalente do tipo apolar, porque não há diferença de eletronegatividade. Eles dois querem elétrons do mesmo tanto.
Tá em dúvida? Volta lá na aula e assiste essa parte que eu explico para vocês sobre eletronegatividade. Então, aqui é uma covalente apolar. E aqui? Aqui eu tenho uma ligação covalente polar, porque eu tenho átomos diferentes que possuem eletronegatividades diferentes. Então, aqui é uma ligação covalente polar. Então, a resposta é metálica, que é só átomos de potássio. Covalente polar, porque eu tenho H junto com o Cl. Iônica, porque o K com o Cl formam uma ligação iônica. E covalente apolar, porque o Cl com o Cl, a ligação é covalente e não tem diferença de eletronegatividade, então é apolar. Letra E, tá bom? Quinta-feira a gente tira outras dúvidas na aula, tudo bem? Um abraço a todos!